Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Anne D. E esse é o Enfermagem Clássica. Nessa videoaula nós estaremos estudando a assistência de enfermagem ao paciente traqueostomizado. Então não perca essa videoaula, querido. Inscreva-se em nosso canal e vamos nessa. No, I'm not a writer. Okay. Meus amores, vamos começar conceituando o que vem a ser uma traqueostomia, que por sua vez é visto como um procedimento cirúrgico onde é feita uma abertura para dentro da traqueia. Com isso, é inserida uma cânula, dentro dessa ostomia, e essa intervenção cirúrgica pode ser tanto permanente, em casos de obstrução das vias aéreas superiores, ou também de curta permanência. Vamos clarear a mente agora. Por que a traqueia é tão importante? Sabe a resposta? Porque ela vai permitir a entrada de ar dentro dos pulmões. Quando nós respiramos pelas narinas, nós estamos inspirando o oxigênio. E quando nós expiramos com X, nós estamos liberando o gás carbônico. E é lá no pulmão que ocorre essa troca gasosa, conhecida como hematose. Essa troca gasosa vai acontecer lá nos capilares sanguíneos dos alvéolos pulmonares. E esse processo de inspirar oxigênio e expirar dióxido de carbono é chamado de ventilação pulmonar. Isto é, quando você respira, você está ventilando os seus pulmões. Isso acontece automaticamente, com certeza. Entre os objetivos da traqueostomia propriamente dita, ela é utilizada como, por exemplo, para desvio, de uma possível obstrução da via aérea superior. Primeiro vamos relembrar, as nossas vias aéreas superiores são formadas pela cavidade nasal, pela faringe e pela laringe. As nossas vias aéreas inferiores são formadas pela traqueia, pelos pulmões, pelos brônquios, pelos bronquíolos e pelos alvéolos pulmonares. Ficou claro? O paciente em coma, por exemplo, ele não tem o reflexo de deglutição, então ele não consegue engolir a própria saliva, ele está em coma, inconsciente. Então o que acontece? É feita uma traqueostomia, e através dessa ostomia, o enfermeiro consegue aspirar essa secreção traqueobrônquica que fica lá dentro. O paciente não vai conseguir deglutir. A traqueostomia também ela permite o uso de ventilação mecânica. O paciente está em coma, não consegue respirar sozinho, então vai ser necessário o auxílio de um ventilador mecânico. Olha só, o paciente está paralisado, inconsciente. Através da traqueostomia, ele não vai correr grandes riscos de aspirar secreções oral, ou gástrica. Esse também é um ponto positivo. Então, essa cânula traqueal, ela previne que o paciente bronquiaspire secreções da boca e do estômago, ok, pessoal? E também existem muitas doenças onde o paciente pode entrar em estado de emergência, sendo necessário uma intervenção cirúrgica de uma traqueostomia para tratamento desse paciente. Meus queridos, mas hoje em dia, a principal utilização da traqueostomia é para pacientes que necessitam aí de um período prolongado, de um suporte ventilatório, que precisam fazer uso do ventilador mecânico, mas não é restrito a esse uso. Existe também o uso da traqueostomia para fins de limpeza das vias aéreas, em casos extremos, Mesmo o paciente não fazendo uso do ventilador mecânico. Tudo vai depender do quadro gravídico do paciente e da indicação médica. As indicações envolvem ventilação mecânica, limpeza de vias aéreas, doenças, por exemplo, neuromusculares, em casos extremos, Obstrução das vias aéreas, em casos de trauma, paciente sofreu um trauma, paciente sofreu queimaduras ou entrou em contato com corrosivos químicos, presença de corpo estranho, presença de anomalias, malformação congênitas, infecção, por exemplo, pulmonar, em caso de pneumonia grave, ou também em caso de câncer,
Existem também outras indicações, como idade avançada, caso grave também de fraqueza da musculatura ventilatória, entre outras indicações. Cuidados de enfermagem. Vamos lá. Nós sabemos que o enfermeiro ou fisioterapeuta, ele tem que ter sempre uma técnica asséptica, tá? Em cada procedimento. Isso envolve troca de curativo, limpeza, fixação da cânula e possível aspiração. Tudo de forma asséptica, para prevenir agravos, tá? Provenientes aí de técnicas incorretas, como por exemplo, lesões na realização do curativo, né? Mão pesada, não sabe trocar o curativo, causa uma lesão, retirada da cânula acidentalmente, formação de rolhas, isso pode levar a um quadro de hipóxia, né, e posteriormente óbito desse paciente, infecção ali do epitélio e do trato respiratório inferior, causando uma pneumonia e um possível consequente óbito. Tudo isso tem que ser pensado e evitado. Então, beleza, Anne, o que a enfermagem tem que fazer, minha filha? Olha, não vou entrar muito em detalhe no procedimento em si, quem faz é o médico ou o enfermeiro especializado. Mas o meu objetivo é trazer os cuidados de enfermagem. Vamos olhar aqui, ó. O que a enfermagem tem que fazer? Manter as vias aéreas pérvias, sempre limpas, para evitar infecção, manter o posicionamento correto dessa cânula, para evitar hipóxia e evolução de óbito, aspirar essa via aérea sempre que for necessário e indicado, realizar a nebulização conforme preconizado pela instituição para que fluidificar essa secreção, dissolver essa secreção, ok? E isso é o médico que vai prescrever. Realizar a ausculta pulmonar, ouvindo sempre se tem ou não a presença de ruídos adventícios, como sibilos, crepitações, roncos. E isso antes e após cada procedimento, realizando com eficácia essa técnica propedêutica, tá? Realizar a mudança de decúbito nesse paciente, lembrando que ele pode estar inconsciente, paralisado, isso pode levar ao desenvolvimento de lesões por pressão, então é necessário essa troca de decúbito de acordo com o que o médico orientar. Se o médico não permitir troca de decúbito, existem outros meios de tornar esse leito do paciente um pouco mais confortável, mais favorável para a ocasião. Observar sempre o aspecto dessa secreção que foi aspirada, que está sendo produzida, né? Pode ter a presença de sangue ou de outras substâncias. E outra coisa, muito importante, observar sempre se tem presença de secreções obstruindo ali o trato respiratório inferior e providenciar o mais rápido a sua eliminação, tá? Em caso, por exemplo, de tosse, drenagem postural, fisioterapia respiratória e possível aspiração. O enfermeiro não está sozinho. A fisioterapia também desenvolve cuidados específicos. Eles têm até uma especialização voltada para assistência de fisioterapia ao paciente grave, tá? Na UTI. Meus queridos, e em relação à troca do curativo, isso vai depender da indicação médica, a necessidade da troca, a asepsia, né, propriamente dita, podendo ser realizada a cada 24 horas. Quem pode fazer essa troca é tanto o enfermeiro como o fisioterapeuta. O técnico de enfermagem também pode fazer essa troca desse curativo, né, quando for dar o banho no paciente, por exemplo. Porém, tudo tem que ser conforme preconiza a instituição, tá? Até porque esse daqui já é um procedimento invasivo, que requer um cuidado maior, onde as complicações são maiores. Sempre realizar tudo de forma séptica, utilizando os devidos EPIs, manter aquele curativo ali sempre limpo, sempre seco, insuflar o cuff adequadamente, né, para prevenir compressão ali da mucosa traqueal. O enfermeiro tem que insuflar o balonete do cuff com a quantidade de ar necessária, apenas para impedir, né, o escape de ar que é inspirado ao redor da cânula. Porque esse cuff, ele não apenas previne a aspiração de secreção oral ou gástrica, ele também impede que o ar escape, tá? E que o paciente seja ventilado de forma adequada. Tanto é que o enfermeiro pode mensurar o cuff de 6 em 6 horas para realizar essa monitorização periódica e um possível ajuste dessa pressão do cuff. É importante também sempre manter um cuidado com os nebulizadores, né, ou os respiradores, para que não ocorra ali tração sobre a traqueia e até uma possível retirada acidental dessa cânula. Sempre retirar a água que fica acumulada no interior desses circuitos
E independente se o paciente está em coma ou não, sempre falar para ele, ó, tô fazendo isso, sempre explicar para ele o procedimento. Você só não vai explicar procedimento para um paciente que acabou de entrar em óbito, tá? Estabelecer ali uma forma de comunicação com o paciente, seja por sinais, por caneta, papel ou por expressões verbais, tá? Realizar sempre a limpeza dessa cânula com solução fisiológica, gases estéreis, tudo esterilizado, viu, pessoal? Sempre que necessário. Esses foram alguns cuidados da equipe de enfermagem, da equipe multidisciplinar. Só lembrando que quem faz o procedimento é o médico ou o enfermeiro especializado, ou o fisioterapeuta especializado que auxilia o médico. Essa foi a videoaula de hoje. Que Deus te abençoe e te dê a paz. E obrigado pela sua atenção.